Senhoras e senhores, bem-vindo a mais um programa do nosso canal. É chegada a hora. E é chegada a hora de falarmos sobre o quê? Sobre o legado antiético deixado pela Operação Lava Jato, né? Eu não sei o que vocês acham, mas para mim, quando a Lava Jato, né, começou a tomar o caminho das trevas, o caminho tortuoso, o caminho que, ensinado por Maquiavel, os fins justificam os meios. Quando que o pessoal da Lava Jato começou a querer se promover, começou a querer ganhar os holofotes e começou a transformar aquela operação num projeto de poder. Eu me lembro bem quando foi exatamente ali quando eles expediram o mandado de condução coercitiva, às 6 horas da manhã, ali na casa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e onde chamaram toda a imprensa, todo aquele holofote, né? O que é o mandado de condução coercitiva, pessoal? É você convocar o réu, né? Intimar o réu a depor à força. Mas isso, pessoal, isso só é feito quando o réu se nega. Eu estou falando isso como advogado, mas acho que não precisa ser advogado para entender isso. Mesmo você leigo, eu intimo o réu e o réu não comparece. Então eu vou lá e peço um mandado de condução coercitiva. Coercitiva é ir na força, ir na marra, ir debaixo de vara. E ali não foi o caso. Então quando Lula não foi intimado nenhuma vez e já toma uma intimação com a condução coercitiva, ali eu já percebi que a Lava Jato estava ali fechada com alguma coisa nefasta, maléfica. Também 400 grampos telefônicos, escutas telefônicas em conversa do Lula com os advogados, onde não conseguiu absorver nada, não conseguiu obter ali nenhuma prova. E isso também é ilegal, porque nós advogados, as nossas conversas com nossos clientes, ela é altamente sigilosa, ela tem a proteção da lei 8.906 de 94. É igual você confessar para o padre, conversar com o psicólogo. Isso não pode ser divulgado, não pode ser matéria de divulgação. Porque o que o cliente conversa com o advogado, isso é nitidamente confidencial. Então, e ele foi lá e passa por cima da lei. Passou por cima da lei, utilizando desse meio para alcançar um fim que sabe-se lá. Agora nós sabemos qual fim que era. Então, grampos telefônicos dos advogados. Depois, você percebe ali que o ministro Teori Zavascki não gostou quando o ex-juiz Sérgio Moro, juiz na época, então, decretou ali, publicou uma conversa da ex-presidente Dilma com o ex-presidente, na época, presidente Dilma com o ex-presidente Lula, sobre aquela questão lá da nomeação para ministro-chefe da Casa Civil. O ministro deu uma bronca ali no Sérgio Moro naquela época, o ministro do STF, Teori Zavascki. Depois, pouco tempo depois, o ministro morre, né? Antes da morte do ministro, você vê que a Lava Jato fez montagens do ex-ministro, do ministro então, Teori Zavascki, com boné do PT. Então você vê que essa turma é uma turma pesada, que pega pesado para manipular a opinião pública. Então o Teori Zavascki, ministro, está seguindo a Constituição. Eles começaram a querer jogar a opinião pública contra o ministro Teori Zavascki na época. Aliás, fica aqui uma pergunta: quem matou Teori Zavascki? Foi só acidente mesmo? Eu não estou acusando ninguém aqui, mas até agora não se tem uma resposta. Mas que ficou muito suspeito a morte do Teori, ministro que então aplicava a Constituição Federal, ficou muito suspeito. Outra, você idolatrar, votar em Sérgio Moro, qual é a discussão ética que causa? É que tá dando a entender que para alcançar esse determinado fim, está se podendo valer de qualquer meio. Ou seja, as pessoas estão endossando, validando esses tipos de condutas ilegais, arbitrárias, abusivas, por que não dizer criminosas, tá? Então você votar em Sérgio Moro mostra que você apoia esse tipo de coisa mesmo. Ou seja, eu odeio tanto este homem, tenho dele tanto ódio, que pra mim vale a pena qualquer coisa. Mas você também confiaria numa pessoa assim? Tem gente que fala, não é legal falar de política. É legal falar de política. Quando eu converso de política, eu consigo também analisar o caráter de uma pessoa. Uma pessoa fala assim, vale a pena. O ódio
Mesmo que seja inocente, tem que condenar mesmo. Se uma pessoa expressa uma opinião dessa, cuidado com esse tipo de pessoa. Então, conversando de política, mexe com as emoções. Mexendo com as emoções, eu também consigo ver o caráter dessa pessoa. Estão entendendo isso? Tranquilos? Conclusão que se chega aqui isso mostra o retrato do nosso país, né? A Lava Jato, na verdade, prestou mais um desserviço do que um serviço. A Lava Jato teve mais malefícios do que benefícios. Graças a Deus, foi o enterro dessa operação, né? O seu velório. A mensagem que eu extraio da Lava Jato é que não vale a pena combater corrupção se corrompendo. Não vale a pena combater a corrupção das leis corrompendo também as mesmas leis. Não vale a pena combater o crime cometendo crimes iguais ou ainda piores, né? O ministro Sérgio Moro, quando aceitou a ser ministro da Justiça, né? O super-ministro do Bolsonaro, parece que isso também deixa uma lição, um legado de antiético. Alguém que parece que recebeu um prêmio, que fez isso, agora está ficando cada vez mais claro para poder ter... porque tirou... Isso foi um presente porque tirou o Luiz Inácio Lula da Silva das eleições presidenciais de 2018. Então, a conclusão que tiramos aqui é que precisamos voltar ao Estado democrático de direito, tá? Precisamos voltar, que todos tenham direito a uma defesa. E quero finalizar esse vídeo com a seguinte pergunta. Por que PT... Por que Partido dos Trabalhadores vocês colocaram Fachin, Fux, Barroso e Carmen Lúcia no Supremo Tribunal Federal? Ao invés de ficarem questionando a conduta desses ministros e seus votos, nos explique por que vocês colocaram esses ministros na Suprema Corte. Senhoras e senhores, obrigado pela sua audiência. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e até o nosso próximo vídeo. É chegada a hora.